Boa noite a todos, eu me chamo Leandro, da Igreja do Fátima. Agradeço o convite do André para estar com vocês aí da Igreja do Parque Boa Vista nessa semana de oração especial, Conectados na Esperança, né? E o tema de hoje é castigo. Antes da gente falar sobre esse tema, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo atue em nossa vida em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando com vocês sobre essa questão, né? Castigo. Afinal, essa pandemia que nós estamos enfrentando é um castigo de Deus? Se não foi ou não é um castigo de Deus, quem é o responsável por ela? A Bíblia, na verdade, apresenta 4 personagens que podem ser responsabilizados por essa pandemia. E a gente vai ver, neste momento, alguns textos bíblicos que representam cada um deles. Existem muitos outros textos, mas, devido ao tempo, a gente só vai ver um de cada, tá bom? O primeiro personagem que pode ser responsabilizado por essa pandemia é o diabo. Isso mesmo, Satanás. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, verso 18. Está escrito assim: E lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Esse texto está dentro do contexto da parábola do trigo e do joio. E quem falou essa palavra foi Jesus. Jesus disse que um inimigo plantou o joio. Ou seja, ele está trazendo a ação direta de um ser espiritual que é Satanás, um espírito maligno. Então, a Bíblia deixa claro que existe sim, ou pode existir, a atuação de Satanás no mundo. Segundo personagem que pode ter causado essa pandemia e que age no mundo. Abra sua Bíblia agora no livro de Jeremias, capítulo 13, verso 23. Por causa do tempo, eu já estou aqui adiantando, mas você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. Está escrito bem assim, ó. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Ou seja, esse texto está trazendo que o ser humano ele é capaz de fazer o mal. Na verdade, o salmista Davi já dizia que nós nascemos na iniquidade. E o pecado habita em nós, disse Paulo. Então, na verdade, o ser humano pode sim fazer o mal. E tem surgido até algumas teorias aí, né, propostas. Alguns outros dizem que é teoria da conspiração, dizendo que alguns cientistas chineses foi que provocaram isso. Mas a Bíblia deixa claro que o ser humano sim é responsável por muitas ações que existem na natureza, no planeta Terra. Então esse é o segundo personagem que pode ter causado. O terceiro personagem, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. E eu já vou ler aqui. Está escrito assim: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e o acaso é que ocorrem a todos. Então, o terceiro personagem que eu apresento aqui é o acaso. Queridos, o acaso existe. E a Bíblia fala sobre ele. Existem coisas que acontecem simplesmente ao acaso. E que não podemos, então, determinar que foi A ou que foi B que fez tal coisa acontecer. Pode, por acaso, esse vírus ter sofrido uma modificação aleatória e se tornado tão contagioso e letal como ele se tornou hoje, sem ação humana, sem ação maligna? Pode ter acontecido, sim. Então esse é o terceiro personagem que pode ter causado essa pandemia. E o quarto e último, eu acho que você já sabe quem é. É o próprio Deus. Você pode ver isto, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6, que eu leio aqui. Está escrito assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não
desmaieis quando ele fores repreendido, por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Então vocês podem ver aqui que o Senhor ele é capaz de castigar sim. Deus pode castigar. E Deus tem sim ação direta sobre o planeta Terra. Então nessa noite eu apresentei para você os 4 personagens que atuam no planeta Terra e que podem sim ter sido responsáveis por essa pandemia do Covid-19. Agora, nesta noite, eu não posso afirmar para vocês categoricamente que isso foi um castigo de Deus. E também não posso afirmar categoricamente que não foi um castigo de Deus. Na verdade, qualquer um desses 4 personagens podem ter sido os responsáveis. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que de um jeito ou de outro, todas as coisas no final acabam cumprindo o propósito de Deus. Porque Deus é soberano e porque Ele está no controle da história. Então, ao final, todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e acabam cumprindo os propósitos do Senhor. Tem uma passagem, um sermão no YouTube do pastor Amin Rodô, chamado Coincidência ou Providência, quando ele diz assim, seja cara ou coroa, seja esquerda ou direita, seja presidente A ou B, seja, e aí eu complemento aqui, seja pandemia ou ausência de pandemia, de um jeito ou de outro, ao final, tudo vai cumprir os propósitos de Deus, porque Deus está no controle da história. Eu digo também uma frase aqui, eu quero ler para vocês, do grande escritor C.S. Lewis, que ele diz assim, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, algumas vezes, Deus pode se utilizar do sofrimento para que a sua voz se faça ouvir e pessoas possam se voltar para Ele. Mas aí você me pergunta, e onde está Deus agora no meio dessa epidemia ou pandemia? Ele está atuando? Ele está em nosso meio? Ou ele está no meio só dos cristãos? E eu digo para você que Deus está atuando sim, e está atuando ainda mais. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 14, verso 13, está escrito assim: E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que desde agora morrem do Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras que o seguem. Então, queridos, é verdade que muitos justos poderão morrer com essa pandemia, mas a Bíblia diz que preciosa é o Senhor a morte dos seus ímpios. Estes estão sendo selados, estão guardados, e um dia eles ressuscitarão e herdarão a vida eterna. A Bíblia também apresenta uma passagem sobre os descrentes. Será que Deus está com esses descrentes também? Com esses que não o servem? Ezequiel capítulo 33, verso 11 diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então o Senhor tem prazer em que os seus filhos que estão longe dele se convertam. Muitos estão tendo nessa pandemia a oportunidade de confessar os seus pecados, de se voltar para Deus, de nesse momento de dor, de sofrimento, ouvir a palavra do Senhor e se arrepender. Então o Espírito Santo está atuando sim, tanto no meio dos que creem, quanto no meio daqueles que não creem. Mais uma oportunidade está sendo dada. Então, meus queridos, Deus está atuando. Pasmem, nesse período, a Casa Publicadora Brasileira recebeu muito mais pedidos de estudos bíblicos. As pessoas estão se voltando para Deus. E Deus se utiliza então dessas oportunidades para salvar. Eu quero concluir perguntando o seguinte: e você, tem ouvido a voz de Deus no meio dessa pandemia? Já está escrito lá em Lucas capítulo 21, verso 11, que nesses últimos dias haveriam epidemias e fomes, coisas espantosas e sinais no céu. Aí está a voz de Deus sendo anunciada. A palavra de Deus está se cumprindo. Eu posso dizer, ouço os passos de um Deus que se aproxima. E aí eu pergunto, e você, onde está? Você tem ouvido a voz de Deus?
Você tem permitido que neste momento o Senhor atue na sua vida? Você tem se consagrado a Ele? Você tem procurado estar na presença de Deus para permitir que neste momento, sim, a obra que o Senhor iniciou na sua vida possa se completar? Esse é o desejo de Deus, que você seja transformado, que ouça sua palavra e sua voz e seja salvo por Ele. E por isso eu oro e convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Deus, bendito Pai, aí está, Senhor, as pedras estão clamando e a Tua palavra está se cumprindo. Nos ajuda, Senhor, para que não estejamos insensíveis à Tua voz, mas que possamos perceber os sinais da volta de Cristo e nos preparar, nos consagrar, para que um dia estejamos ao Teu lado. Nos dá, Senhor, o perdão dos nossos pecados e nos salva para Ti. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.